Olá, irmão e irmã, bem-vindos ao nosso trabalho de evangelização e agradeço imensamente por assistir os meus vídeos. Deus os abençoe grandemente. Como conhecer o projeto de Deus para o Brasil e o mundo traz novamente a 7ª parte da história de Moisés, agora no livro de Números, nos capítulos de 1 a 36, e peço, por favor, leiam as citações bíblicas, porque, como sempre, faço os destaques considerados importantes, mas que devem ser complementados pela leitura bíblica. Antes, peço para que se inscreva no nosso canal e clique no botão gostei e ative o sininho das notificações para receber os nossos vídeos. Olhem os acontecimentos no vídeo de hoje. Aqui temos o primeiro episódio, a bênção que Deus mandou Moisés e Arão dar ao povo, capítulo 1, versículos de 22 a 27. O primeiro episódio, a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre a sua face e conceda a ti a sua graça. O Senhor volva o seu rosto para ti e te dê a sua paz. Murmuração do povo contra Deus. Capítulo 11, versículo de 1 a 35. O segundo episódio, como sempre, o povo pôs-se a murmurar contra Deus porque não tinha carne para comer, mas Deus, com sua bondade que nunca faltou a eles e nunca faltará também a nós, mandou uma quantidade tão grande de codornizes que eles se fartaram de tanto comer carne. Murmuração e castigo de Maria, irmã de Moisés, capítulo 12, versículo de 1 a 16. O terceiro episódio, devemos refletir muito a nossa vivência cristã no sentido de não falar mal das outras pessoas, principalmente daquelas consagradas e ungidas de Deus, mesmo que estejam vivendo no erro. Maria, a Miriam, irmã de Moisés, juntamente com Arão, começou a murmurar contra ele por ter desposado uma mulher etíope. Deus colocou uma lepra tão forte nela porque ele não permitia que alguém falasse mal do seu servo Moisés, porque ele falava com Moisés face a face. Porém, foi preciso o próprio Moisés pedir a Deus a sua cura e ela foi curada. Revolta de Coré, Datã e Abirom, capítulo 16, versículo de 1 a 35. O quarto episódio, Deus castigou a revolta de alguns israelitas que se colocavam acima de Moisés e pretendiam tomar o seu lugar, e por causa disso tiveram uma morte terrível. Diante da revolta dos seus inimigos, Moisés disse: se o Senhor me enviou, a terra abrirá sua boca e os engolirá. Apenas acabou de falar, a terra os engoliu vivos. Por isso, precisamos refletir também sobre essa questão, por ser algo que é semelhante ao que acontece hoje na política e, infelizmente, na igreja, desrespeitando assim as ordens de Deus. Isso tudo por causa do maldito orgulho de alguns. Vejam a situação do nosso presidente da República e a do nosso Papa. Tem tudo a ver, pessoas se colocando acima deles, do presidente e do Papa, duas autoridades constituídas por Deus. É assim que acreditamos, não é mesmo? As águas de Meribá
e a morte de Araão. 20, de 1 a 29. Meribá significa contestação. O quinto episódio. Aqui temos uma punição de Deus a Moisés e Arão, porque, segundo Deus, eles faltaram-lhe com a confiança que a água nasceria daquele rochedo, quando Deus mandou-os bater a vara nele. E, de fato, Moisés, ao bater a vara 3 vezes, jorrou muita água, mas eles não ficaram impunes dessa pequena desconfiança de que tiveram e foram impedidos de entrar na terra prometida. Viram como precisamos manter a nossa fidelidade a Deus que tudo vê? Por causa disso, Deus puniu Arão com a morte e ele não pôde entrar naquela terra. É claro que isso aconteceu porque ficaram nervosos por causa do xingamento e da rebeldia do povo. A serpente de bronze e o crucifixo de Jesus Cristo. Capítulo 21, versículo de 4 a 9. O sexto episódio. Esse acontecimento muito importante nos remete ao Novo Testamento, ou seja, a Jesus crucificado. Deus mandou Moisés colocar uma serpente de bronze numa haste para que todo aquele que fosse mordido por uma serpente era só olhar para aquela ficaria curado, e de fato a cura acontecia. A pessoa que era mordida ficava curada ao olhar para ela. A nossa mãe igreja nos recomenda hoje olharmos para o crucifixo de nosso Senhor Jesus Cristo para ficarmos livres dos nossos males. Balaque e Balaão. A mula de Balaão falou. Capítulo 22, versículos de 22 a 35. O sétimo episódio. Balaão era um adivinho e ia amaldiçoar o povo por ordem de Balaque, contrariando a Deus. Quando estava a caminho do local onde estava o povo, um anjo postou-se na frente dele, impedindo a sua passagem. A mula na qual ele estava montado empacou-se no meio da estrada. Ao ver o anjo, por 3 vezes ele espancou a mula. Deus então abriu a boca dela e ela perguntou a ele: "O que te fiz eu? Por que me bates já 3 vezes?" Ela continuou questionando. O Senhor abriu os seus olhos e ele viu o anjo. Então se inclinou diante dele, e o anjo disse a ele que tinha vindo para impedi-lo de seguir um caminho que iria destruí-lo. Assim, ele desistiu de amaldiçoar o povo e, pelo contrário, o abençoou. Moisés escolheu Josué como seu sucessor. Capítulo 27, versículos de 12 a 23. O 8º episódio. Deus mandou Moisés escolher Josué para chefiar o povo no seu lugar e disse para ele contemplar a terra que havia prometido a eles, e depois morreria como Arão pelo mesmo motivo. A pequena desconfiança nas águas de Meribá. É claro que isso vai acontecer na 8ª parte dessa história. No próximo vídeo continuaremos. Deus nos abençoe a todos e até o próximo vídeo.